Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos de volta com o Maná Podcast e hoje dando continuidade à nossa série de estudos a respeito do capítulo 119 do livro dos Salmos. Abordaremos a parte do trecho comandado pela letra Mem, que é uma letra hebraica, e que tem como tema o amor pela palavra que gera sabedoria. E eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano da IPB, e eu convido você a estar conosco em mais um Maná Podcast. O Salmo 119, como nós já falamos aqui em vários outros vídeos e episódios do nosso podcast, ele trata de um exemplo de louvor e adoração a Deus pela sua palavra. É um cântico contínuo de exaltação à palavra de Deus. E após declarar a eternidade de Deus, a fidelidade, o poder sustentador da palavra, como nós vimos nos versículos anteriores que foram estudados e foram razão de outros temas do nosso podcast, agora o salmista ele avança para um nível ainda mais interessante e mais profundo, tratando do relacionamento pessoal com a palavra. Nos versículos 97 a 104, nós vemos alguém que conhece a palavra de Deus. Nós vemos alguém que ama a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. A prática é constante na vida do salmista com a palavra de Deus. E ele experimenta seus efeitos transformadores. E aqui no versículo encontramos uma progressão espiritual clara, que começa com o amor pela palavra, aí sobe para o nível de meditação constante nessa palavra e até a condição de obter a sabedoria na palavra e tendo agora um patamar mais elevado de vida transformada ou vida transformadora. E eu quero convidar você a fazermos juntos essa leitura do versículo 97 ao versículo 104, que diz o seguinte: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Amém? Queridos, nós vivemos numa geração em que se valoriza muito a informação. E
Ao mesmo tempo, ela parece carecer mais de sabedoria. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento, mas ainda assim vemos decisões erradas, vemos vidas desordenadas, vemos corações vazios. E este texto, ele nos ensina que a verdadeira sabedoria não vem do acúmulo de informações. A verdadeira sabedoria vem de um relacionamento profundo com a palavra de Deus. E nós vamos caminhar no podcast de hoje, verso por verso, vamos extrair verdades fundamentais para as nossas vidas. E eu quero iniciar analisando esse versículo 97, que ele diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Essa condição aqui que o salmista apresenta, ele começa com uma exclamação emocional. Oh, como amo! Quanto amo a tua lei! Isso revela a intensidade, a paixão e o deleite que esse salmista tem em lidar com a palavra de Deus. Ele não diz apenas que lê a palavra ou que obedece à palavra, ele diz que ama a palavra. E é aí onde se encontra um diferencial, porque o amor, ou esse amor que o salmista sente pela palavra, ele faz com que se produza efeito no seu comportamento. Então, ele diz assim, que ama a sua palavra. Por quê? Porque é a minha meditação em todo dia. Veja que ele traz aqui uma revelação de encanto pela palavra de Deus. Então, o amor, ele gera constância. Consequentemente, o amor gera também prioridade. O amor gera também profundidade. Você sempre encontra tempo para realizar aquilo que você ama, aquilo que você tem paixão, aquilo que você está apaixonado. E essa é a lição que nós aprendemos aqui com relação do salmista com a palavra de Deus. O problema de muitos não é a falta de tempos, querido, ou de tempo. O problema de muitos não é a falta de tempo, mas a falta de amor pela palavra. Amor pela palavra de Deus. Quando você ama, você busca. Quando você ama, você permanece. Mas a pergunta que não quer calar é: você ama a palavra ou apenas utiliza a palavra quando precisa de uma orientação? Queridos, o versículo 98, ele dá continuidade a esse pensamento, dizendo: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Na outra versão, ele diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Aqui o salmista revela o resultado direto da sua meditação. Ele revela o resultado da
da sua leitura bíblica diária, da sua meditação na palavra, na sua busca pela sabedoria divina e a sabedoria prática para a vida, ele faz com que ele seja diferenciado. Ele afirma que se tornou mais sábio do que os seus inimigos. Por quê? E ele mesmo responde: porque a palavra está sempre comigo. Ele está sempre com a palavra. Sabedoria, queridos, não é apenas saber. Preste bem atenção nisso. É saber aplicar o que se sabe. A presença constante da palavra gera discernimento contínuo. Pense nisso. Quem vive na palavra toma decisões melhores. A sabedoria bíblica protege contra certas armadilhas que o mundo nos apresenta. E a palavra te antecipa a perigos. Você nota quando algo é uma armadilha, quando tem um laço na sua vida, com qualquer negócio que você for fazer, você vai notar que pelo seu constante conhecimento da palavra de Deus, você vai identificar os laços e você vai dizer: não vou entrar nessa. Isso é laço. Laço do passarinheiro, laço do inimigo para te fazer errar o alvo. Então, quando você conhece a palavra, você se controla dentro daquilo que a palavra de Deus está lhe ensinando. E a palavra te antecipa do perigo. Suas decisões, elas passam a refletir a sabedoria que vem de Deus, né? Sabedoria divina, ou seus impulsos emocionais. Então, a palavra, ela supera o conhecimento humano. Veja o que é que diz no versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha que coisa linda. O salmista aqui, ele fala com propriedade sobre aquilo que ele experimenta. Eles têm mais entendimento do que todos os meus mestres. Porque medito nos teus testemunhos. Esse versículo não é arrogância, querido. Não, ele não está querendo se gabar. Ele está revelando algo espiritual. Isso é uma revelação espiritual. O salmista entende que a verdadeira fonte do conhecimento não está no homem, está em Deus. E aqui nós vemos que os mestres ensinam conteúdos. Deus revela verdades. Deus revela a verdade. Então, a meditação contínua na palavra de Deus, ela gera um conhecimento que vai além dos ensinamentos humanos. Vão além. E por isso nós sempre orientamos. Valorize o ensino. Mas não substitua a revelação pessoal de Deus. Não dependa apenas de ouvir a palavra. Desenvolva sua própria intimidade com a palavra do Senhor, para que Deus fale diretamente a você. Cuide diretamente dos seus casos que você pleiteia diante do Senhor. E assim você vai sentir que o princípio da sabedoria é estar em contato com a palavra de Deus. No versículo 100, nós lemos: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Ora, ser mais prudente que os mais velhos é uma
característica de alguém que realmente conhece a fonte da sabedoria. E ele diz por que é que ele é mais sábio do que os velhos, mais prudente do que os idosos. Porque ele é guiado pelos preceitos de Deus. Aqui o salmista afirma algo surpreendente. Nós sempre temos o conhecimento de que a prudência está com os mais velhos. Mas aqui ele traz que ele é mais prudente do que os mais velhos, mais sábio do que os mais velhos. Ora, na cultura bíblica, principalmente no período em que foi escrito essa peça, a velhice era associada à sabedoria, como nos dias de hoje. Nós entendemos que na maioria das vezes aquela pessoa mais idosa, mais antiga, né? O ancião, ele tem por natureza mais conhecimento e sabedoria que o mais jovem. Entretanto, o salmista mostra que a sabedoria não vem apenas com o tempo, mas vem com a obediência. É por isso, irmãos, nós que lidamos com a igreja, nós que lidamos com pessoas mais velhas, com presbíteros, que são os anciãos, com diáconos mais idosos, muitas vezes tentamos encontrar nesses anciãos mais velhos certa sabedoria natural, e que muitas vezes nos decepcionamos tanto, porque parece que a idade passa, eles apodrecem, mas não amadurecem. Claro que temos raras exceções, e benditas exceções. Mas nós vemos também coisas decepcionantes. Agora, por que isso? Por falta de conhecimento na palavra. Busca pela palavra. Vemos muitos anciãos arrogantes, mas o verdadeiro sábio sabe que nada sabe. O verdadeiro sábio é aquele que não se apresenta se ufanando de conhecimento. Ele sabe que tem muito que aprender. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Que a idade não garante maturidade. Que a experiência sem Deus pode gerar erros repetidos. Ah, mas eles são oficiais da igreja, eles são crentes também, sim. Mas a que nível eles estão tendo a intimidade com Deus? Aqueles que têm, louvado seja Deus por isso, são homens honrados, todos. Mas tem aqueles que são mais sábios do que outros. Então a obediência, ela gera crescimento espiritual. Por isso, queridos, o que nós aprendemos aqui nesse versículo, eu quero trazer 3 lições importantes. Não espere passar os anos para você amadurecer. Comece obedecendo hoje. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse versículo, que a prática da palavra de Deus, ela acelera o nosso crescimento. Nosso crescimento. E a terceira lição que eu aprendo aqui é que Deus pode te dar sabedoria além da tua idade. Deus pode te dar. Você está acumulando sabedoria do mundo ou deixando o tempo passar para que o mundo te ensine? Ou você está buscando a sabedoria do alto, que ela começa no sentido espiritual e passa para a vida física? O versículo 101, o salmista continua dizendo: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Aqui vemos um compromisso que o salmista assume com Deus, no sentido de ter um compromisso prático com Deus. Ele se afasta do mal intencionalmente. Ou seja, ele colocou no seu coração que não se aproximará do mal.
A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. E é ele que está mostrando aqui. Ele foge da aparência do mal. Porque dentro dessa condição, o salmista, ele não quer ser passivo. Ele quer tomar a decisão. E ao tomar a decisão, ele se torna uma pessoa protegida pelos caminhos ou do caminho mau. Veja que nesse versículo, ele nos ensina que não basta conhecer o certo. Não basta conhecer o certo. É preciso rejeitar o que é errado. Uma outra lição aqui é que santidade exige escolha diária. Nós devemos escolher diariamente sermos santos. Santo no sentido de separado das coisas mais desse mundo. A santificação é um processo que dura toda a nossa vida terrena. E por isso precisamos fazer isso diariamente. Precisamos aprender algumas lições aqui nesse texto. Você precisa dizer não para o pecado. A segunda lição que eu aprendo aqui é: não negocie com aquilo que te afasta de Deus. Não dá para você negociar com isso. E a terceira lição é que a santidade é fruto da decisão e não apenas sentimentos. Não apenas sentimentos. O 102 ele diz: não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. O salmista reconhece a sua fidelidade e que a sua fidelidade não vem dele mesmo. Veja, Deus é quem ensina, sustenta e capacita. E é isso que ele está mostrando aqui. A permanência na palavra é o resultado da graça de Deus. E Deus não apenas dá a palavra, ele nos ensina a viver na palavra dia a dia. Viver pela palavra e para a palavra. Aí nós vemos algumas aplicações importantes. Só dependa de Deus para permanecer firme. Não dependa das suas forças. As nossas forças são tão poucas, queridos. Por mais que sejamos firmes no Senhor, ainda somos frágeis e propensos à queda. Peça ao Espírito Santo entendimento, sabedoria. Não confie apenas nas suas forças, porque nós não temos condições de vencer as tentações, as provações, as aflições desse mundo, se o Senhor não estiver conosco. A pergunta é: você tem buscado a ajuda de Deus para permanecer firme? Ou tem tentado ser firme pelas suas forças? Pense nisso. O versículo 103, ele diz: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel na minha boca. Aqui o salmista usa uma metáfora sensorial. A palavra é comparada ao mel. O mel é algo prazeroso, é algo desejável, é algo satisfatório. E por isso ele revela que a experiência com a palavra de Deus, ela não é apenas intelectual. A experiência com a palavra de Deus é algo que lhe alimenta, que lhe abre o apetite espiritual, que lhe alimenta, que faz com que troquemos os lixos espirituais existentes no mundo por uma palavra de força, de fé e de coragem, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que tem alimentado a sua alma, querido? O que tem alimentado a tua alma, filha? Pense nisso. O versículo 104, ele diz assim: pelos teus preceitos alcanço entendimento, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Aqui vemos o resultado final
dessa busca e dessa caminhada com a palavra. Discernimento espiritual. O salmista não apenas conhece a verdade, ele passa a rejeitar o erro. E quando ele faz isso, ele mostra que a verdade não apenas ilumina, mas a verdade ela transforma. E ele conhece mais essa questão quando ele mostra que quem conhece a verdade não se sente confortável diante da mentira. A palavra afina a sua percepção espiritual. Sabia disso? Você começa a identificar o que é falso. O amor pela verdade, ela gera uma aversão pelo pecado. E você tem discernimento do erro, você tem uma perspectiva nova a respeito de como viver o Evangelho de Cristo. E é assim que Deus trabalha na nossa vida. O Salmo 119, do versículo 97 ao versículo 104, ele nos apresenta um modelo de vida espiritual. Então, tudo aquilo que nós já vimos, como amar a palavra, meditar constantemente na palavra, desenvolver a sabedoria, crescer no entendimento, praticar a obediência, viver em santidade, experimentar o prazer espiritual e desenvolver discernimento, esse é o ciclo da transformação espiritual. Agora eu quero trazer uma aplicação prática aqui para nós. Você pode viver de duas formas: guiado por emoções, opiniões e influências externas, ou guiado pela palavra de Deus. A diferença entre essas duas vidas é muito clara. Uma leva à confusão, a outra leva à sabedoria e à vida eterna. Que Deus possa te iluminar e te mostrar que Ele te chamou para desenvolver amor pela palavra, que Ele te chamou para criar disciplina de meditação diária, que Ele te chamou para viver uma vida de obediência, que Ele te chamou para buscar a sabedoria espiritual, aquela verdadeira. É isso que Deus quer de nós. Que Deus nos abençoe. E se esse podcast de hoje te ajudou a conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, se inscreva no nosso canal. Coloque o nosso vídeo no grupo dos irmãos da igreja, dos parentes, e que ouça a palavra de Deus, porque essa palavra é fiel e verdadeira e não voltará vazia, sem antes fazer o que Deus a ordenou para fazer. Nós nos vemos no nosso próximo podcast, dando continuidade a esse tema. Lembre-se, o próximo vai ser maravilhoso. Não perca. Deus te abençoe.